O ensino bíblico a respeito do novo nascimento, da nova vida em Cristo, expressa com muita clareza que a nossa natureza humana, chamada de velha natureza, deve ser pouco a pouco substituída pela nova natureza espiritual que foi sobrenaturalmente fecundada, germinada em nós. Ou seja, quando experimentamos o novo nascimento, a partir daquele momento, passamos a fazer parte de um processo de transformação de caráter. Porque essa nova vida nos concede uma nova consciência, uma nova mentalidade, um novo padrão de moralidade, uma nova percepção do significado da nossa vida. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo ressalta como se deu o início dessa transformação de caráter. Vocês estavam espiritualmente mortos em suas transgressões e pecados. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. E Paulo também confirma que essa nova vida é um projeto em andamento. Na sua carta aos Filipenses, ele escreveu: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que a vocação primária dos filhos de Deus, de todo aquele que é verdadeiramente nascido do Espírito de Deus, é que o nosso caráter esteja sendo transformado à medida em que procuramos viver em conformidade com os preceitos e diretrizes da palavra de Deus. E Paulo também usou figuras de linguagem que nos ajudam a compreender algumas implicações desse processo de transformação. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. São analogias que nos ajudam a enxergar a necessidade da nossa responsabilidade participativa, porque há atrapalhos, há obstáculos, há pesos desnecessários dos quais precisamos nos desfazer para que possamos alcançar vitórias nesse combate da fé, na corrida da fé. O escritor da carta aos Hebreus fala especificamente sobre isso no capítulo 12, logo depois de ter mencionado uma longa lista de pessoas que haviam perseverado na corrida da fé. E aí então ele chega a essa conclusão dizendo: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem, atentamente, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Além de fazer recomendações positivas, como a de manter os olhos fitos em Jesus, a de levar em conta o exemplo de perseverança de Jesus para servir como incentivo e motivação contra o cansaço e o desânimo. Também há algumas recomendações negativas que Hebreus faz, identificadas como sendo obstáculos para a corrida da fé. Livrem-se de tudo que atrapalha, deixem de lado tudo que serve como estorvo, como peso extra para a corrida. E no contexto imediato da carta aos Hebreus, aparentemente o atrapalho ou esse peso era uma referência ao legalismo, ao ritualismo, àqueles sacrifícios de animais, à quantidade enorme de práticas religiosas que os rabinos foram formulando e acrescentando com o passar do tempo, sem reconhecerem que em Cristo nós não carregamos nas costas as tábuas de pedra de Moisés contendo os mandamentos. Nem carregamos uma multidão de normas cerimoniais, nem de rituais religiosos, sem reconhecerem que a morte de Jesus na cruz já havia anulado todas essas coisas para que a nossa obediência não fosse motivada nem estimulada desgraçadamente pelo medo, pela culpa, mas ao contrário, para que a nossa obediência fosse inteiramente e exclusivamente uma expressão de gratidão e de adoração. Portanto, precisamos nos livrar de tudo que pode servir como estorvo para a nossa corrida.
Um outro tipo de obstáculo na corrida da fé é o pecado que insistentemente nos cerca. Livrem-se do pecado que os envolve, do pecado que tenazmente os assedia e persegue. O contexto deixa claro que o escritor não estava se referindo a um pecado específico, mas sim, de um modo geral, a todo tipo de comportamento e atitude que nos encoraja a transgredir ou a ignorar os preceitos e princípios da vontade de Deus. O pecado que nos envolve, isto é, que nos cerca por todos os lados. A toda hora, o tempo todo, há algum desejo imoral, há um convite sedutor, um anseio cobiçoso, uma cena pornográfica, uma reação que transborda de ira e ódio, uma atitude de insubmissão à vontade de Deus, ou qualquer distração que muda o foco da nossa atenção e que nos faz desviar da caminhada. O pecado é qualquer coisa que inibe o desenvolvimento da nossa vida cristã e da comunhão com Deus. E o seu assédio, os seus ataques e propostas atraentes são constantes. Mas a recompensa final que o pecado traz é sempre de afastamento, de enfraquecimento da nossa vida de devoção a Deus, de confiança em Deus. É por isso que a constante batalha da vida cristã é a batalha do combate à incredulidade, mas em favor da confiança em Deus, para que o nosso coração não se torne insensível, indiferente a respeito dos ensinamentos e promessas da palavra de Deus. A atitude da incredulidade em Deus, por assim dizer, faz parte do DNA da nossa natureza humana. Ela representa um modo de viver que duvida da veracidade e da relevância da palavra de Deus. E foi dentro desse contexto que, na reunião passada, consideramos a respeito da atitude da cobiça como sendo uma das camuflagens, por assim dizer, da incredulidade. E hoje vamos considerar uma outra camuflagem, a ansiedade. Isso mesmo. A raiz que faz brotar e que alimenta a ansiedade é essencialmente a falta de confiança em Deus e suas promessas. A maior parte do ensinamento de Jesus, naquilo que nós chamamos de o Sermão do Monte, conforme os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, está diretamente relacionada à ansiedade. Muita gente acredita que sentir ansiedade é simplesmente uma tendência natural de certos tipos de personalidade. Mas vamos observar a perspectiva de Jesus a respeito da ansiedade. Ele tinha acabado de falar sobre o perigo de se confiar em recursos e bens materiais temporários, ao invés de confiarmos nos recursos de Deus. E em seguida, então, ele faz a conclusão. Portanto, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será Ele muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Ansiedade em relação a comer, beber e vestir. Este é o ensino do Senhor Jesus a respeito das necessidades básicas para a nossa sobrevivência. Agora, existe uma deficiência mental que a medicina chama de síndrome de pânico ou ansiedade crônica. É um tipo de comportamento involuntário que, sem mais nem menos, de uma hora para outra, toma conta da mente da pessoa, trazendo um sentimento incontrolável de temor, de ansiedade.
Isso pode chegar ao ponto de requerer que a pessoa seja hospitalizada. E estudos clínicos mostram que isso é resultado de um desequilíbrio químico do organismo. Ou seja, é um distúrbio do nosso organismo que precisa ser clinicamente tratado. E Deus usa médicos e medicamentos apropriados para tratar desse tipo de situação. E eu fiz questão de dizer isso porque eu entendo que não é sobre esse tipo de deficiência ou desequilíbrio químico que Jesus estava se referindo aqui nessa passagem ao falar sobre ansiedade. De acordo com o dicionário, ansiedade é a qualidade de ansiar, de ficar aflito, angustiado, inquieto, preocupado, impaciente. E o próprio contexto do ensino de Jesus demonstra que ansiedade é uma condição consequente da desconfiança em Deus. Ansiedade é uma camuflagem da incredulidade. O Senhor Jesus diagnosticou como sendo a ansiedade falta de escassez de confiança verdadeira em Deus, que é o nosso Pai Celestial, que conhece perfeitamente as necessidades dos seus filhos, que cuida de pardais e ervas campestres e, portanto, tem muito mais razão para cuidar da vida humana. A perspectiva de Jesus é que a presença da ansiedade é um sinal de ausência de confiança verdadeira no Pai Celestial. É um sinal de alerta de que estamos menosprezando o envolvimento de Deus no dia a dia da nossa vida. No verso 30 está escrito: se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será Ele muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Essa expressão, gente de pequena fé, na linguagem original, é uma palavra só, podendo até ser sido uma expressão criada por Jesus, que significa fé pequena, para se referir, então, a uma confiança infantil, ou franzina, nanica. Sabe um fato curioso? Eu sempre achei estranho que a gente chamar a banana nanica de nanica, porque ela não tem aparência de ser nanica, não é mesmo? Mas só há bem pouco tempo foi que eu descobri que a designação nanica não se refere à banana, mas sim à bananeira. É um tipo de bananeira que não cresce muito, ela é baixinha. Então a banana ficou com o apelido da mãe. Mas o termo registrado por Mateus é o mesmo termo que Jesus usou para acalmar os discípulos quando eles o acordaram apavorados com medo de naufragar. Por que vocês estão com medo, gente de pequena fé, gente de fé nanica? E quando colocamos este diagnóstico de Jesus em paralelo com aquela advertência lá na carta aos Hebreus, capítulo 3, nós vimos anteriormente, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Quando a gente faz esse paralelo, não é difícil concluirmos que nossas preocupações, medos e ansiedades são um tipo de camuflagem da incredulidade, não é mesmo? Mas é bem possível que, ao ouvir isso, alguém pode pensar: bom, essa definitivamente não é uma boa notícia. Ser informado de que a ansiedade é evidência de falta de confiança em Deus é uma má notícia. Bom, se olharmos sob a perspectiva de que estar consciente da realidade é melhor do que estar iludido, podemos dizer que é uma boa notícia. Porque assim nós ficamos conscientes da nossa necessidade. E assim temos a oportunidade de experimentar a terapia das verdades da palavra de Deus. Um outro tipo de reação que se pode ter ao ouvir que a ansiedade é uma evidência de falta de confiança é a seguinte: olha, frequentemente eu tenho que lutar contra sentimentos de ansiedade. Será que isso significa que a minha fé em Deus ela é enganosa? Será que é evidência de que eu não faço parte da família de Deus? Não. Significa simplesmente que a nossa confiança em Deus está sendo provada, ela está sendo atacada. E tudo o que precisamos fazer é contra-atacar com os recursos de defesa que a palavra de Deus nos oferece. Por exemplo, lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Essa é uma arma que a palavra de Deus nos concede. Precisamos fazer o exercício mental de lançar sobre Deus aquilo que está fazendo brotar medo e ansiedade em nós. É uma batalha. As Escrituras, em lugar nenhum, presumem que nós nunca teremos sentimentos de medo ou ansiedade, mas elas nos ensinam
como devemos contra-atacar esses sentimentos. Tanto é que essa ordem do apóstolo Paulo presume a existência de sentimentos de ansiedade em nossa vida, não é mesmo? Lancem sobre Deus. E como é que nós lutamos então contra a incredulidade? Nós corremos para a palavra de Deus. Corremos para as promessas e declarações que falam sobre o caráter do nosso Pai Celestial, que falam sobre a fidelidade do cuidado de Deus, para que o Espírito Santo tenha a oportunidade de fazer a devida transformação dos nossos sentimentos. Foi exatamente o que Jesus argumentou com os discípulos. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, gente de pequena fé, fé nanicos. O argumento do Senhor Jesus foi simples. Se vocês valem mais do que pardais, e se Deus cuida dos pardais, por que não confiar que Deus cuidará de vocês? Se vocês valem muito mais do que lírios do campo, e Deus se importa em criar lírios com tanto esplendor para durarem apenas algumas horas ou dias, por que vocês não podem confiar que Ele cuidará de vocês? Assim sendo, não andem ansiosos em relação a necessidades básicas da sua vida, porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Ou seja, os pagãos é que têm razões de sobra para viverem ansiosamente em busca da provisão para a sobrevivência, porque eles não acreditam na existência de um Deus que se importa com suas vidas, em quem eles possam confiar. Mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Jesus conclui a sua prescrição para combate da ansiedade com um convite de rendição total à confiança no Deus que reina sobre tudo e sobre todos, até mesmo sobre os detalhes mais simples e sutis da nossa vida. Portanto, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O Senhor Jesus estava reassegurando os seus discípulos, e a nós hoje, a respeito do cuidado e da provisão do Pai Celeste para com seus filhos. Esta é uma das promessas mais extraordinárias da palavra de Deus, que serve como antídoto para todo e qualquer tipo de ansiedade que possa brotar em nosso coração. E o apóstolo Paulo repassou essa mesma promessa aos cristãos de Filipenses. Não andem ansiosos por coisa alguma, por nada, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e Ele suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Portanto, as armas de ataque que as Escrituras nos oferecem para a batalha contra a inclinação natural que temos para desconfiar de Deus e, consequentemente, vivemos preocupados e ansiosos, são as promessas e declarações de confiança nas verdades da palavra de Deus. Quando sentimos ansiedade em relação às nossas fraquezas e adversidades, devemos contra-atacar com, por exemplo, Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em mim, em nós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, relembrar, reafirmar que nada nesse mundo, incluindo pandemias, pode frustrar a vontade de Deus. Na carta aos Hebreus está escrito: visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por nós. Que arma boa! O Senhor Jesus é quem está intercedendo em nosso favor diante de Deus, neste exato momento. Quando sentimos ansiedade em relação à nossa saúde, alguma doença incurável, ou aquelas deficiências que são próprias do envelhecimento, devemos contra-atacar com palavras de confiança semelhantes ao Salmo 23. Porque o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E mesmo que eu venha a andar por um vale de trevas e morte, não preciso temer coisa alguma, pois Ele está comigo. É absolutamente certo que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os momentos da minha vida. Devemos contra-atacar com
palavras de confiança, por exemplo, de Romanos 14. Não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor. E se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. É assim que a palavra de Deus nos exorta a combater a incredulidade e todas as suas camuflagens, nos apegando às suas promessas e assim dando oportunidade para que o Espírito Santo, sobrenaturalmente, fortaleça a nossa confiança em Deus e remova a ansiedade que porventura esteja permeando o nosso coração. Por isso, é essencial ficar bem claro que as prescrições das Escrituras somente produzirão efeito na proporção do grau de familiaridade que temos do seu conteúdo. O combate à incredulidade e todas as suas ramificações exige que nós estejamos de posse do arsenal de ataque dos preceitos, promessas e garantias que a palavra de Deus nos oferece. Caso contrário, ficaremos à mercê da incapacidade das nossas próprias ideias e recursos falidos. Eu não faço a menor ideia de qual possa ser o tipo de ansiedade que, quem sabe, alguns de vocês estejam experimentando, de quão profunda e intensa ela possa ser. Mas o que as Escrituras nos asseguram, com certeza absoluta, é que Deus conhece cada uma delas em seus mínimos detalhes e que Ele, somente Ele, é suficientemente poderoso e capaz para tratar de todas as nossas ansiedades, sem exceção alguma. Então, que o Espírito Santo esteja nos dando entendimento do real significado de buscar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, para que assim venhamos a descansar na promessa de que, ao invés de andarmos ansiosos por coisa alguma, nos sintamos agradecidos a Deus em toda e qualquer circunstância, porque Deus tem cuidado de nós e que a sua bondade e misericórdia nos acompanharão todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus: olhai os passarinhos, não guardam comida para amanhã, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus: olhai os campos lírios, não fazem roupas para vestir, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Sim, de nós Deus vai cuidar. Jesus assim falou, e o Pai do céu, em seu grande amor, tem cuidado de nós. Deus vai cuidar. Jesus assim falou, e o Pai do céu, em seu grande amor, tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele